Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir sobre o Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos de 10 a 18, e ver o que os Santos Padres, a patrística, têm a nos dizer sobre alguns pontos desse Evangelho. O Evangelho diz assim: Depois os discípulos voltaram para sua casa. Entretanto, Maria conservava-se da parte de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde fora posto o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Eles disseram-lhe: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus disse-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que era o hortelão, em algumas traduções vai estar lá o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Jesus disse-lhe: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse-lhe: Não me retenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Foi Maria Madalena dar a nova aos discípulos. Vi o Senhor, e ele disse-me estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, este evangelho tem alguns pontos bem interessantes que os santos padres da igreja trazem para a gente uma visão espiritual sobre alguns detalhes. Por exemplo, Santo Agostinho começa dizendo sobre a parte que diz que os discípulos voltaram para casa. Santo Agostinho comenta: Voltaram para casa onde moravam, e de lá saíram para correr ao sepulcro. Pois bem, enquanto os homens se retiravam, o sexo mais fraco era mantido ali pelo afeto mais forte. Daí que siga. Entretanto, Maria conservava-se da parte de fora do sepulcro, chorando. Então ele comenta aqui que os discípulos voltaram para a casa onde eles estavam, de onde eles saíram para ir correndo ao sepulcro. E depois eles retornaram, né, para essa casa e ficou ali o sexo mais frágil, que era a mulher, a Maria Madalena, graças ao afeto mais forte, né, o amor que ela sentia pelo Senhor. São João Crisóstomo comenta porque Maria Madalena estava chorando ali à entrada do sepulcro. Ele diz: Não estranhes que Maria tenha chorado amargamente à entrada do sepulcro, mas Pedro não. É que a raça feminina é compassiva e chorosa por natureza. E sensibilidade aí de São João Crisóstomo. Também comenta São Gregório Magno: A quem ama não basta ter visto uma vez, porque a força do amor multiplica o desejo de examinar. Então, isso que fez com que esse amor que Maria Madalena tinha por nosso Senhor Jesus Cristo, a fez ficar ali em frente ao sepulcro, mesmo depois que os discípulos foram embora. Continua comentando São Gregório Magno: Procurou o corpo, mas não o encontrou em parte alguma. Perseverou na procura e acabou por achá-lo. Assim, seu desejo, porque tardou a ser satisfeito, cresceu, e crescendo alcançou o que buscava. Os santos desejos crescem com a delonga. Se a delonga não os faz crescer, não eram desejos. Observemos esta mulher, que ama com tanta força e que inclina o corpo para o sepulcro que já examinara. Vejamos no que resulta o seu afinco em procurar, dobrado pela força do amor. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde fora posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então, Maria Madalena
com esse desejo que ela tinha de encontrar Jesus, ela acaba verdadeiramente encontrando. Santo Agostinho comenta sobre esses dois anjos que ela viu, um sentado à cabeceira, de onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, e outro aos pés. Santo Agostinho diz assim: por que é que um se sentava à cabeça e outro aos pés? Será que é porque o que em grego se chama anjo, em latim se chama núncio, que em português é mensageiro? Dando a entender que o evangelho de Cristo deve ser anunciado dessa maneira, da cabeça aos pés, do início ao fim. Então, Santo Agostinho faz essa interpretação espiritual aí desses dois anjos como o anúncio, que o anjo é aquele que anuncia. Então, o anjo onde estava a cabeça e onde estavam os pés, o evangelho deve ser anunciado da cabeça aos pés, do início ao fim. São Gregório Magno também tem uma interpretação espiritual onde ele diz: o anjo está sentado à cabeça quando os apóstolos pregam. No princípio era o Verbo. E aos pés quando dizem: e o Verbo se fez carne. Podemos também, nos dois anjos, reconhecer os dois testamentos, que anunciam ambos de comum acordo a encarnação, a morte e a ressurreição do Senhor. De forma que o primeiro testamento está como que à cabeça e o segundo aos pés. Então é muita riqueza, né? São mais de 2.000 anos aí de leitura dos evangelhos, de meditação e buscar aí esse ensinamento que vem lá dos primeiros séculos da igreja, ali do século segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Isso é muito revigorante para a nossa fé ainda hoje. Continua São Gregório comentando sobre aquela parte que Jesus diz a Maria Madalena: não me retenhas que eu ainda não subi ao Pai. O evangelista não diz o que fez a mulher em seguida, mas sugere-o pela resposta do Senhor. Segue. Jesus disse-lhe: não me retenhas. Essas palavras revelam que Maria, ao reconhecê-lo, quis abraçar-lhe aos pés e deter-lhe os passos. E por que não deveria retê-lo? Nosso Senhor dá a razão em seguida, dizendo: porque ainda não subi para meu Pai. Comenta também Santo Agostinho que o toque é como o último grau de conhecimento. Nosso Senhor não queria por fim ali a dedicação daquele coração para consigo, a fim de que Maria apenas suspeitasse, mas não tivesse plena certeza do que via. Comenta também Santo Agostinho sobre aquela parte em que Jesus diz: nosso Pai e vosso Pai, meu Pai e, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Diz assim Santo Agostinho: nosso Senhor não diz nosso Pai, e sim meu Pai e vosso Pai. Ou seja, meu Pai de uma maneira e vosso de outra, meu por natureza, vosso por graça. Tampouco diz nosso Deus, mas meu Deus, pois na medida em que sou homem, estou debaixo dele. E vosso, já que entre vós e ele sou mediador. Isso para evitar falsas interpretações que já naquele tempo poderiam ocorrer. Por exemplo, Santo Hilário de Poitiers, ele diz: entre outras impiedades, costumam os hereges distorcer essas palavras do Senhor para sustentar que, se o Pai de Jesus é o Pai dos discípulos e o Deus dele é o Deus deles, ele não possui a natureza divina. No entanto, sem abandonar a forma de Deus, Jesus Cristo assumiu a forma de escravo. E uma vez que é sob a forma de escravo que dirige essas palavras aos homens, não há dúvidas de que, enquanto homem, seu pai é tão seu quanto é dos outros, e enquanto escravo, seu Deus é tão seu quanto dos outros. Por isso é importante essa explicação de Santo Agostinho.
que eu falei anteriormente, onde ele mostra essa diferença, né? Jesus diz, meu Pai, porque ele é filho de Deus por natureza e nós somos por graça. Da mesma forma, quando ele se refere, né, meu Deus e nosso Deus, pois na medida que sou homem, estou debaixo dele, e vosso, já que entre vós e ele sou mediador. E para finalizar, São Gregório Magno traz também uma importante informação, né, sobre a participação da mulher nesse momento de reconhecer a ressurreição de Cristo. Ele diz assim: repara como a culpa da raça humana recua e desaparece no mesmo lugar de onde saiu. Tal como no paraíso a mulher deu de provar ao homem a morte, se referindo ali à participação de Eva no pecado ali dos primeiros pais, assim, vindo do sepulcro, a mulher anunciou aos homens a vida e conta-lhes os ditos do seu vivificador, a mesma que repetira as palavras da mortífera serpente, ou seja, a mesma mulher que ali no Gênesis é a que participa do momento em que o homem peca contra Deus, querendo ser como Deus, ouvindo a, o argumento, a sedução da serpente, é a mesma mulher também que aqui anuncia a ressurreição de Cristo. Então, tal como no paraíso a mulher deu de provar ao homem a morte, assim, vindo do sepulcro, a mulher anunciou aos homens a vida e contou-lhes os ditos do seu vivificador. Então, espero que essas palavras do Evangelho ecoem sempre em nosso coração e que possamos sempre buscar meditar na palavra do Senhor e aprender dele cada dia mais. E essas citações aqui patrísticas nos ajudam a meditar alguns pontos que às vezes nos passam despercebidos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, assim que Ele nos permitir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.